Amados, eu quero convidar os queridos irmãos a abrir a Bíblia em Salmos. Salmos. Eu tenho um pequeno vídeo para passar já bem no final da mensagem e vou fazer de tudo aqui para dar certo. Já ensaiei aqui para botar, né? Mais cedo, eu acordei bem mais cedo e aparentemente vai dar certo. Mas se não der certo, já falei com o irmão Raimundo e é ele que vai entende mais a questão aqui do aplicativo do Meet, então ele vai estar fazendo isso. E é um vídeo muito importante, tá bom? É um vídeo que não sei se talvez alguns já conheçam, mas é um vídeo impactante, tá bom? Queridos, Salmos capítulo 127, do 1 ao 3, a palavra de Deus nos diz assim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o assunto de família. Família, um projeto divino. Deus criou o homem e a mulher. Deus, ele criou o homem no sexto dia. E no sexto dia, Deus ele criou esse matrimônio, o santo matrimônio, que é o casamento. A união de um homem, de Deus, e uma mulher, de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele fez, então, ali, podemos imaginar no bom sentido, ali o primeiro casamento. E detalhe, essa primeira instituição divina, que é criado pelo o Criador, ela aconteceu antes do sábado, a segunda instituição divina criada por Deus. Então, veja, essa primeira instituição, o casamento entre um homem e uma mulher, essa primeira instituição ela já foi lançada por terra, quando Satanás, usando homens e mulheres, pessoas, para apoiar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma abominação, isso é satânica. A pessoa que vive nessa prática, a pessoa que alimenta essa prática, a pessoa que ainda está nessa vida de desgraça, diante de Deus, com relação a isso que eu estou falando, a casamento de pessoas do mesmo sexo, se morrer está perdida para sempre, e se Jesus voltar, ou se a porta da graça se fechar, e essa pessoa não se arrepender verdadeiramente, tá? Se converter, ela também está perdida para sempre. Dúvidas? Eu acredito que não há dúvidas. Porque Deus, ele é muito claro, ele é muito transparente. Deus, ele não chove no molhado. Deus, ele não brinca com coisa séria. É uma abominação diante de Deus, tá bom? Então, essa primeira instituição foi lançada por terra. Agora, em breve, a segunda instituição que Deus criou, o sétimo dia da semana, e a Bíblia dá o nome desse sétimo dia, que é o sábado de Jesus, criado em nosso próprio benefício. Lembra que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado? Pois bem, essa segunda instituição será lançada por terra em breve. Não sei quando, mas está mais perto do que nós imagina. Mais perto do que nós imagina. Certo? Então, essa segunda instituição vai ser lançada por terra quando sair o decreto dominical. Não vai ser com esse nome, decreto dominical, tá bom? Mas nós sabemos que, de fato, vai ser um dia, que vai ser o primeiro dia da semana, que vai ser colocado em lugar para ser adorado, né? Em lugar, como fosse um dia santo, em lugar do sétimo dia da semana. E você conhece, Adventista, conhece a história, né? E detalhe, irmãos queridos, por favor, eu estou falando aqui, Deus vai me lembrando coisas que tem a ver também com o tema de hoje. Esse é o momento de nós voltarmos aos braços de Jesus Cristo. Esse é o momento. Enquanto vida temos, amanhã não sabemos se vamos estar vivos. E se morrermos fora do plano de Deus, fora da vontade de Deus, fora dos princípios do Senhor, não há salvação. Não há salvação. Certeza absoluta. Quem morre fora do princípio divino, na luz que conheceu, não há salvação. Irá ressuscitar. Irá ressuscitar. Na segunda ressurreição, após o milênio. Tá bom? Então, esse é o momento de voltarmos aos braços de Cristo. Esse é o momento de restaurar a nossa vida espiritual. Clame ao Senhor, restaure, Senhor, a minha vida por completo. A minha vida espiritual em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ore ao Senhor por você mesmo.
em primeiro lugar, tá bom? Não é só por você, é em primeiro lugar. Para que Deus te fortaleça na fé, abençoe a tua vida espiritual, a tua saúde. Sempre você tem que orar por você, tá bom? E depois orar pelas pessoas da sua família, pelas pessoas que você conhece, não é? Da igreja, irmãos na fé. Orar por todas as pessoas que você quiser, mas primeiro por você, tá bom, meus queridos irmãos? Salmos capítulo 127, o versículo 1 ao 3 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Tá vendo? Então, se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Será inútil fazer tudo isso. Inútil. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o fruto do ventre, seu galardão. Então, a herança do Senhor é os filhos. Deus, ele permitiu cada um de nós que tem filhos aqui, ou terá, né? Talvez alguém possa, alguma esposa, né, possa estar grávida, que Deus abençoe, tá bom, a sua vida espiritual, abençoe também aí todo o seu período pré-natal, o seu parto, sua recuperação, tá bom, minha irmã? Então, se Deus permitiu, a herança do Senhor são os nossos filhos. Quando você é solteiro, jovem, casado, né, solteiro que não tem filhos, mas é casado, você pode ir mais longe, né? Ir em qualquer lugar, fazer a vontade, a obra de Deus de forma mais ampla, né, mais externa, e só você e sua esposa, só você e seu esposo, então fica até mais fácil, né? Você se deslocar de um lugar para outro rápido, enfim, sem, sem ter uma preocupação extra em levar coisas, certas coisas, entendeu? Então fica tudo mais fácil. Agora, se você tem filhos, a coisa muda. Agora não é somente os dois, marido e mulher. Agora tem um filho a qual Deus permitiu você ter para justamente trabalhar no seu caráter, na transformação do seu caráter. E eu li certa vez no testemunho do Senhor Jesus, na palavra de Deus, no espírito de profecia, que Enoque, ele cresceu mais na santificação, na santidade diante de Deus, quando ele teve o seu filho, quando ele teve o seu primeiro filho. Então, amados irmãos, os filhos, de fato, eles são permitidos por Deus, não é? Isso eu estou falando para cristãos, tá bom, meus irmãos? Cristãos, e não evangélicos, e não crentes, tá bom? Cristão. Cristão, ele é um servo de Jesus, ele imita Cristo, tá? Então é diferente de um evangélico, é diferente de um crente, tá bom? Então, e os filhos que Deus permite aos cristãos é justamente para trabalhar, para lapidar o nosso caráter. Porque naquele momento você vai ter que ter paciência, você vai ter que saber lidar com aquela criança que a sua mente, o seu caráter, ele está em um processo de desenvolvimento. E tudo que você fala, tudo que você faz, está servindo de, tanto de um lado positivo como de um lado negativo para o crescimento físico e emocional e espiritual do filho, dos seus filhos. Tá bom? Então nós temos que buscar ao Senhor, sabedoria ao Senhor, ter o fruto do Espírito, justamente para viver a vontade de Deus no lar. Efésios capítulo 6, o versículo 1 em diante, diz assim: Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Não sei se, perdão, não sei se tem algum filho aqui, não é? Algum jovem, né, de 30 anos para baixo, ou 35 anos, 36 anos, enfim, que ainda mora com os pais. Filho, obedeça os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Se você está sendo rebelde ao seu pai, você não vai para o céu.
Se você ainda insiste em ser rebelde contra Deus, na desobediência do seu pai e da sua mãe, que tanto te ama, você não vai para o céu. Não há pai que salve. Não há Jesus que salve. Aquele filho que é rebelde contra o pai, aquele filho que maquina coisas ruins para com o pai, aquele filho que maltrata o pai, que espanca o pai, que faz qualquer coisa desse tipo, eu nem preciso dizer para onde ele vai, né? Lembra do estudo de ontem? Que nós temos que tomar decisão pela consciência, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo vai reger a sua vida, a sua decisão, seus relacionamentos pelo quê? Pela consciência, razão e juízo. Aprenda isso, por favor. Consciência, razão e juízo. Se o filho é rebelde para com o pai, depois que o pai insiste, ora e continua ainda mostrando a vontade de Deus, e eu fico muito triste. Eu não, olha, tem pessoas que falam assim, eu nasci em berço de ouro. Essa é uma expressão usada por nós adventistas quando a pessoa nasce já com pai e mãe adventista, tá? Essa é uma expressão que usamos como adventista nascer em berço de ouro. Só que quando você olha para essas pessoas, não todas, há exceção. Glória a Deus que há exceção. Quando você olha para muitas pessoas que dizem que nasceu em berço de ouro, não foi em berço de ouro. Foi em berço de, não sei nem o que se fala, não é nem prata. É menos que bronze. Entende? Porque a vida dessa pessoa, desse indivíduo, é totalmente contrária àquilo que ele diz que conhece. Que berço de ouro é esse? Berço de ouro, queridos, é homens e mulheres que estão vivendo a vontade de Deus, que estão caminhando rumo ao lar eterno, rumo a Canaã celestial, andando no caminho estreito. E você vê que muitos hoje, dentro das igrejas, não é, dentro da nossa igreja, é uma vergonha lastimável. As pessoas elas estão sendo escravas de Satanás porque querem. Lembra que nenhum homem é forçado a transgredir o seu próprio consentimento, deve primeiramente ser ganho. Elas estão fazendo a vontade do inimigo porque querem. Mães que permitem que os filhos viva, não é ter um momento, viva nas redes sociais. Sabe por que isso acontece, queridos irmãos e irmãs? Não sei se nós vamos ter oportunidade de nos ver de novo, espero que sim, ouvir, né, aqui pela sala, mas tem que ser dito, porque Jesus, ele corta para salvar. É o único médico dos médicos, perfeito. Jesus é o médico missionário, o grande médico missionário. Ele corta para salvar. Então, muitas das mães e pais permitem que os filhos fiquem hipnotizados, é isso, essa é a palavra. Hipnotizados em redes sociais, vendo tudo o que não presta. E eles estão sendo educados naquilo que estão vendo. Então, eles estão sendo transformados naquilo que eles estão contemplando. É porque esses pais que permitem tais coisas não têm ou não querem ter a responsabilidade de educar, de falar, de insistir, de reclamar, de repreender, de disciplinar. Não querem. É mais fácil colocar uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, hipnotizado em frente a um celular, um computador, uma televisão, do que ensinar. Esse pai e essa mãe vai responder grandemente diante de Deus. E a consequência não é boa. A consequência não é boa. Muitos filhos estão com déficit de atenção. Por quê? Tira as telas. Acho que muitos aqui já sabem disso, tá bom? É só para relembrar aquilo que já sabemos, para depois dizer, ninguém me diz. Eu não sabia, mas Deus, queridos, está nos alertando até por pessoas que não é da nossa mensagem. Porque muitas das vezes a gente não quer dar ouvidos àqueles que é da mensagem, não é verdade? E Deus, ele permite que alguém de fora, lá do mundo, tá? Que entende sobre isso e sabe toda essa questão da desgraça na família, então eles estão mostrando, olha, isso não é bom, isso acontece isso, isso, e aí às vezes a gente não quer
acreditar. Mas muitos chegam a pedir até oração pelos filhos, mas a oração, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, a oração, ela é importante, mas ela de nada adiantará se você pedir e cruzar os braços. Ela não substitui a sua oração, apenas se soma. Mas muitos pais estão fora do plano de Deus e querem que os filhos andem nos planos de Deus, no seu lar. Não vai, não vai. Você levar o seu filho para a igreja, e hoje eu falo com franqueza, cuidado. Quando o seu filho estiver na classe de crianças, o que ele está aprendendo lá? Dançar? Cantar música mundana? Aí você acredita que o seu filho, seu adolescente, quando crescer, 15, 16 anos, 17 anos, para frente, aí ele vai para o céu. Aprendendo tudo de forma mundana lá na classe da criança. Pai, vigie. Se você vê que naquela classe de criança não está sendo ensinada a vontade de Deus, como são as professoras? São mundanas. Tire seu filho de lá e fique do seu lado dentro da igreja. Entendeu? Se for possível, se assim for. Mas se você conhece irmãos na fé que está buscando a Deus, a vontade de Deus, reúna-se com esses irmãos para prestar um culto de adoração que de fato Deus se agrada, e não aquilo que Deus vira as costas, não aquilo que os anjos ficam corados de vergonha. Então, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. No Senhor é quando a vontade do Pai for a vontade de Deus. Se for a vontade do Pai contra os princípios de Deus, filhos, não obedeçam os pais quando a ordem do Pai for contrária ao princípio de Cristo. Ah, mas eu vou apanhar. Apanhe, sinta a dor. Sinta a dor. Ser cristão não é viver no felpudo, não. Ser cristão é andar com os pés descalços, no chão. Não existe crescimento sem dor. Entende? E um pai que ama o filho verdadeiramente, ele vai instruir o filho nos caminhos do Senhor. Verdadeiramente. Homem, honre, na verdade, o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. Tratem de criá-lo o quê? Na admoestação, na disciplina do Senhor. Então, queridos, isso é importante para que os pais possam criar os filhos na disciplina do Senhor. Do Senhor. Tudo o que fazemos, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3, do 17 em diante. Colossenses 3, 17 em diante. Façam em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, que cada uma de vocês sejam sujeitas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Por que muitas esposas não estão sendo sujeitas aos esposos? Porque os esposos, a maioria deles, não estão buscando ao Senhor. Não são fiéis ao Senhor. E nenhuma mulher vai ser sujeita ao esposo se ele não buscar o Senhor, se ele não ser fiel ao Senhor. Porque a mulher, para amar, ela tem que respeitar. Ninguém ama alguém que não respeita. E para respeitar a mulher, ela tem que admirar o homem. Você, homem, seja homem. Nos últimos dias da vida de Davi, Davi disse para Salomão: seja homem. Ser homem não é fácil. Nem todo macho é homem, mas todo homem é macho. Deu para entender? A mulher, ela necessita, perdão, amados, a mulher, ela necessita de um homem para protegê-la, tá bom?
para que ela possa admirar, respeitar, para que possa prover a necessidade do lar. Se na sua casa, aí no sítio onde você mora, na cidade, enfim, no lugar onde você mora, acontecer algum evento estranho no seu lar, de noite, alguém batendo na porta, quem tem que ir primeiro, quem tem que ir primeiro a ver o que está acontecendo é o marido. Se for preciso, o marido morre pela família. E eu fico muito triste que tem família que é a mulher que está à frente de tudo. Quando acontece alguma coisa, aparece uma cobra no lar, ali dentro de casa, o marido fica em cima do sofá. Não faça isso, viu, irmão? Não faça isso. Se possível, seja mordido pela cobra, mate ela, mas não deixe a sua esposa ficar a mercê, os seus filhos ficar a mercê daquilo. Aquilo é uma ameaça para a vida deles. Se for preciso, morra por sua família, porque você vai ser lembrado sempre, sempre, na vida da sua família. Agora, você morrer sendo um covarde, aquilo vai perpetuar na vida dos seus filhos. Que exemplo estamos dando como pais? Sejamos homens, homens. Um homem, ele guarda, ele protege, um homem, ele educa, um homem, ele dá bom exemplo, tá bom? Um homem, ele é o provedor, ele é o provedor. Para quem não casou ainda, jovens, se afaste daqueles homens que são preguiçosos. Se afastem. Não se envolva. Não se envolva. Se eles não respeitam os pais, não vai te respeitar de maneira nenhuma. Você não é melhor do que a mãe e o pai deles? Se afastem. Jovens, homens, se você está pretendendo casar e a jovem, ela não é uma jovem que saiba cuidar do lar, tem preguiça, não respeita os pais, se afaste dela também. Ah, mas ela é bonita. Irmãos, a beleza ela vai embora com o tempo. Mas o caráter ele fica para sempre. Para sempre. Entende? Então, se não seguir os princípios divinos, deixe. Ore ao Senhor. Espera no Senhor. E Deus trará um homem de Deus para você. Deus trará uma mulher de Deus para você. Vai, irmãos. Deus é Deus de milagre. Então, esposas, que cada um de vocês seja submisso ao seu marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não trate com amargura. Quantas mulheres estão sendo tratadas com amargura? Querido, nós também fazemos aconselhamento familiar para pessoas. E quantas famílias estão sendo destruídas? Quantas famílias estão sendo destruídas? Uma coisa, maridos, ame a Jesus, trate bem a sua esposa. Porque uma esposa feliz dentro de casa, todo lar é feliz. O lar fica colorido. Falo de experiência própria. Tenho 16, mais à frente vou fazer 17 anos de casado. É maravilhoso quando a minha esposa, eu luto com o Senhor para deixá-la feliz, seguindo os princípios divinos. Eu não rebaixo a vontade de Deus para agradar filhos, para agradar a esposa. Não faço isso. A minha vida, em primeiro lugar, é o Senhor. E assim, cuidar e tratar bem da minha família. Mas eu não rebaixo o princípio divino naquilo que eu conheço. E Deus sabe do que eu estou falando. Se eu estiver mentindo, eu quero me perder no fogo do inferno. Nós temos que entender quando alguém está mentindo. Tem muitas coisas de mentira que se fala bonitinho aí. A grande maioria daqueles prova vai e vede, no final é quase assim, eu sou a universal. Você entende o que eu estou falando, né? Nem tudo é verdade, irmãos. Mas o que eu estou falando é verdade em nome de Cristo. Um adventista do sétimo dia, ele não pode mentir. Ele não deve mentir. Ah, mas eu vou morrer. Que morra! Se nós estivermos preocupados com a nossa vida, nós não vamos para o céu. Nós temos que estar, em primeiro lugar, à vontade de Deus.
Eu sou fiel a Deus, eu vou morrer. Morreu salvo. De que adianta viver infiel a Cristo e quando morrer, já era. Vivendo infiel com Cristo, está perdido. Se morrer, está perdido. É melhor ser fiel com Cristo, o pouco de vida que você ainda tem, um pouco de tempo, e se morrer, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, né? É a que diz a palavra de Deus, que promessa maravilhosa. E se morrer sendo fiel a Deus, a palavra de Deus nos diz, queridos, em Salmos, que precioso é aos olhos de Deus quando um justo morre, a morte do justo. Isso é maravilhoso. Então, queridos, nós não temos que buscar a morte. Isso não é de cristão, tá? Quem é cristão não vai tirar a própria vida. Mas, se morrer, lembra que Paulo disse, o nosso irmão? Ele disse assim, o viver para mim é Cristo, e se morrer, é o quê? Lucro. Lucro é algo bom ou algo ruim? Maravilhoso. Então, se morrer sendo fiel a Cristo, louvado seja Deus, porque você nunca mais vai ser tentado. Nunca mais vai ter a possibilidade de sair dos caminhos do Senhor. Porque quem morre, o destino está selado para a vida ou para a perdição. Então, em Cristo, o destino está selado para vida eterna. Então, queridos, amados irmãos, maridos, que cada um de você ame a sua esposa, trate bem a sua esposa, cuide dela, faça aquilo que está ao seu alcance, de acordo com a vontade de Deus, para a sua esposa. Porque ela estando feliz no lar, a comida vai sair boa, não é? Eu amo a comida da minha esposa. É muito, muito boa. Ainda mais quando nós estamos com fome, hein? Diz que o melhor tempero é a fome, não é? Então fica perfeito. Eu amo. Então, quando no lar ela faz comida simples, não muitas opções, mas comida simples. Meus filhos, eu tenho 2 filhos, o Daniel e a Débora, e eles amam, né? É muito bom. Almoce, coma junto com sua família, busque o Senhor, coma junto com a sua família, ali na mesa. Não deixe, assim, quem ainda tem televisão, né? Tá bom? Não é errado eu ter televisão, tá bom? Saiba o que você vai ver. Também assim, questão de celular. Não coma assistindo nada assim, não. Porque aquilo vai tirar a sua atenção, a sua concentração no alimento. Você tem que mastigar direito, você tem que saber o que está comendo. E também estar comendo, almoçando, comendo junto, ou de jejum, ou almoço, ou janta, junto com a sua família. Naquele momento, os laços vão se estreitando, vão ficando mais íntimos entre a família. É ótimo comer junto, irmãos. É ótimo. Então, queridos, ame a sua esposa, trate bem ela. E uma esposa feliz no lar é maravilhoso. Você, esposo, sabe disso que eu estou falando. Agora, se a esposa estiver triste no lar, estiver com raiva no lar, não é bom. Não é bom. Logo lá, tira aquele colorido e fica aquele cinza, aquele preto e branco. Maridos, Deus criou o homem diferente da mulher. O homem, a sua grande maioria, tá bom? Que é a exceção. O homem ele é mais racional. A mulher ela é mais sentimental. E você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber lidar com isso. Esposas, cuidado também para não ser muito melancólica, muito como se as coisas fossem sempre um conto de fadas. Não é. Nós estamos na realidade. Você vai sentir dor, você vai se cortar, você vai, enfim. Nem sempre vai ser tudo como você quer. Mas tenha uma harmonia, tá bom? Tenha uma harmonia. Tá? Então, marido, cuidado, a sua esposa ela é mais sentimental e muitas das coisas fere ela. Então, tenha cuidado, né, no que fala, no que você age, tá bom? Olha o plano de Deus, amado, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 64, 63, 64, diz assim: Deus ele pretende que a família da terra seja um símbolo da família do céu. Claro, família cristã, tá bom? Os lares cristãos estabelecidos e mantidos em conformidade com o plano de Deus, estabelecido e mantido em conformidade com o quê? O plano do Senhor Jesus Cristo,
contam-se entre as suas instrumentalidades mais eficientes para a formação do caráter cristão e para o avanço da sua obra. Olha, o avanço da sua obra. Jesus, ele não vai terminar a sua obra com menos poder do que a iniciou. Lá em Atos 2, lembra da chuva temporã? Que foi um milagre gigante, extraordinário. Quase 3.000 almas aceitou a mensagem do Senhor e foram batizadas quase 3.000 almas. Então, grande foi aquilo que aconteceu. E o Senhor, ele não vai concluir a sua obra com menos poder do que a iniciou lá no passado. Se naquele tempo, na chuva temporã, ó que bem, temporã e serôdia, na chuva temporã foram quase 3.000 em um dia, e na chuva serôdia, quantos vai ser? Quase 20.000? Quase 40.000? Não sei, irmãos. Mas vai ser mais do que Jesus disse que iria acontecer. Então, Deus não vai finalizar sua obra com menos poder do que a iniciou. Então, famílias cristãs unidas com Cristo, Deus ele vai usar no plano da conclusão da sua obra. Mateus capítulo 24, o versículo 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? É o verdadeiro evangelho. Não é o falso que está sendo ensinado. Não é essa nova teologia a qual está sendo pregada. É o verdadeiro. Por que Jesus não voltou? Por que Jesus ainda não voltou? Quem ainda não leu aquele livro do pastor Herbert Douglas, Por que Jesus não voltou, é um livro, é uma bênção. É um livro extraordinário. Então, irmãos, Jesus ele vai concluir a sua obra com famílias convertidas em Cristo. Então, e será pregado esse evangelho do reino para testemunha a todas as nações, ou por testemunho, então virá o fim. Então, vai ser por testemunho, pela vida de homens e mulheres, de famílias unidas com Cristo, que as pessoas vão ver. Muitos, nesses períodos de campanha, né, da igreja que está entregando esses livros, e esse outro atual, fazer o que, né, irmãos? Entregue o livro, de fato, que contém a mensagem de salvação, irmãos. Não aquilo que o ser humano quer ouvir, mas a mensagem de salvação. Então, muitos estão entregando literaturas, mesmo literatura boas, que contém uma mensagem de salvação, mas a vida é uma desgraça. Aí se a pessoa olhar e falar assim, você já leu esse livro? Você está vivendo a vontade de Deus? Não, vou perguntar ao meu pastor, vou perguntar não sei quem. Irmãos, nós temos que ser o quê? Carta aberta, lida por todas as pessoas. E o que elas estão lendo em nós? O que os nossos filhos estão lendo em nós? O que a esposa está lendo em nós? O que o esposo está lendo nas esposas? Anjos de Deus vão visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina. O seu lar, a vontade de Deus domina? Deus, homem, preste bem atenção, abra bem os seus ouvidos. Homens, quando Deus olha para a sua família, ele chama a sua família pelo teu nome. A família do Maico, a família do irmão Adriano, a família do Raimundo, a família do Antônio, a família do José, a família, enfim, do homem. Deus, ele chama aquela família pelo nome do homem, tá? Então, ele não vai chamar a família da irmã Anitta, a família da irmã Eunice, a família da irmã Isabel, enfim, das irmãs que aqui se encontram. Ele olha quem é o cabeça da família, e o cabeça não é para pisar, o cabeça é para orientar, é para guiar. Sabendo disso, temos que buscar mais a Deus do que ninguém na família. Entende? Homens, seja homem. Marido, seja homem. Tome a posição do seu papel no lar. Por que os filhos não respeitam a mãe dele? Se você vê um desrespeito desse,
corrija, não deixe que isso passe. E, se possível, meta a taca. Porque Deus diz para o pai e para a mãe bater. Agora, se você, homem, vê aquilo e fingir que não vê, o filho vai fazer coisa pior, porque o filho precisa do pai, da figura paterna, para orientá-lo, para dizer onde ele está errado, para corrigir, para incentivar ele a buscar a Deus. Mas se você, pai, não tem esse papel de um cristão convertido, de um homem de Deus no lar, o filho vai fazer piores coisas e a mãe não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Então, seja homem no lar. Homem no lar. Quantas esposas estão tristes? Quantas esposas estão aí, muitas, até entrando em depressão pela situação que acontece? Ah, porque meu esposo ele é frouxo, meu esposo ele é um banana, meu esposo ele não toma posição de homem. Seja homem, seja homem. Cuide da sua família. Se a sua família, irmãos, ela está naufragando, ore mais, jejue ao Senhor pela tua vida espiritual e pelo crescimento da tua família, espiritualmente falando. Homem, seja homem de Deus. Seja homem de Deus. Mediante o domínio próprio, vigilante, impede-se que que a vontade do homem não santificada se afirme, forme-se hábitos corretos. Há cuidadoso reconhecimento dos direitos do outro. Fé que atua pelo amor e purifica a mente serve de leme presidindo a toda a família. Uma fé, irmãos, que atue pelo amor, purifica a mente, serve de leme. O leme é para guiar, é para direcionar. A fé operante, não aquela fé sentimento. Eu creio que Deus existe, tem fé. Eu tenho fé que as coisas vão mudar. Mas o que você está fazendo para que aquilo possa se tornar real? Não, eu não estou, eu estou cruzando os braços. Não vai mudar. Se você busca a vontade de Deus, mas se você não faz aquilo que está ao teu alcance para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, não vai mudar. Coloque isso na mente. O homem ele tem que cooperar com Deus. O homem ele tem uma parte na santificação. Se Deus fala para você fazer algo por amor dele e você ouve, entende, sabe e não faz nada, você nunca vai sair da mudança para melhor. Nunca. Entende? Então você tem que cooperar com Deus. Cooperar com Deus é sujeitar a vontade dele. É fazer aquilo que ele quer. É fazer aquilo que o Senhor diz para ser feito. Essa é uma fé operante e não uma fé falsa. Uma fé falsa. Os anjos de Deus que ministram em favor dos que serão herdeiros da salvação ajudarão você, pai, você, mãe, toda a sua família a ter um modelo da família celestial, a tornar-se um modelo da família celestial. Os anjos de Deus que ministram em favor dos que serão herdeiros da salvação ajudarão cada família a tornar-se um modelo da família celestial. Orientação da criança, página 549. Nós não estamos só, amados irmãos, nessa luta, nessa batalha. Nós não estamos só, ainda que pareça, humanamente falando. Lembra de Elias? Elias, ele não errou. Humanamente falando, ele disse, Senhor, só eu fiquei, Senhor. Em um estado de grande apostasia no povo de Israel, no povo de Deus naquele tempo. E hoje, o Israel moderno está em uma profunda apostasia. Você que ama a igreja, Deus diz, não é para amar a igreja. Você que ama o templo, que ainda idolatra, templo-olatria, ainda idolatra o templo o templo do Senhor é esse, nenhum mal acontecerá. Vamos ficar aqui dentro, não importa o que aconteça, vamos estar aqui dentro. Não importa o que eles fazem, vamos estar aqui dentro. Longe de mim tal coisa. Deus disse assim, longe de mim tal coisa. Lembra lá em Samuel, 1 Samuel? Ele diz que perpetuamente ele está ali naquele lugar. Longe de mim tal coisa. Deus está ali quando a vontade de Deus é feita.
quando a vontade de Deus não é feita, viraram as costas para Deus, estão amando mais o inimigo, fazendo mais a vontade do inimigo do que a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus não está atuando ali. Lembra? Consciência, razão e juízo. E é isso que Deus ele quer transformar a nossa mente para que nós não venhamos a ser dominados pelo apetite e paixão. Ah, mas eu gosto tanto. Eu sei que não está sendo feita a vontade de Deus, mas eu gosto tanto. Você está tomando a sua decisão com o quê? Esse é o plano de Deus? O seu gostar, o seu querer? Não, irmãos. Deus está falando para você nesta manhã que nós temos que acordar, buscar ao Senhor de todo o nosso coração e fazer aquilo que agrada a Ele e não aquilo que agrada a nós, a própria vontade não santificada. Deus ele vai satisfazer os desejos do nosso coração, mas de pessoas convertidas. Porque quem está em Cristo vai pedir aquilo que agrada a Deus, que está de acordo com a vontade de Deus, que está de acordo com os princípios de Deus que nós conhecemos como Adventista do sétimo dia, para esse tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Louvado seja Deus, nós somos privilegiados, mas com uma grande responsabilidade. Imagine se alguns dos discípulos, alguns dos profetas do passado, lá de trás, estivessem vivendo hoje. Eles iam todo dia olhar para o céu, cadê Jesus? Cadê Jesus? Porque para ele já era para estar vindo logo. Mas muitos de nós estamos dormindo. E Jesus disse o quê? Ei, você aí que conheceu o tempo, é hora de quê? Despertar do sono. A juventude e a infância de hoje, ela determina a sociedade, o futuro da sociedade. E o que esses jovens e crianças vão ser depende do lar. O retrato da igreja atual refere, a condição da igreja atual refere o retrato dos lares. Como está a igreja? Como está a igreja? Está indo de mal a pior. Por quê? Porque os lares estão destruídos. Se nos lares, se a pequenina igreja que se chama lar, estiver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, o lugar onde se congrega, o templo maior, onde vai ter pessoas cristãs, vai ter bênçãos, vai ter milagres, vai ter maravilha. O milagre no bom sentido, tá bom, meus queridos? Antes do fechamento da porta da graça, e já começou. Satanás está operando milagres para induzir que o povo creia naquilo. Um milagre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, rápido. Não vou falar sobre isso. Quando um milagre acontece, porque Satanás opera, tá bom? Quando o milagre acontece, que a pessoa que o fez, ou que foi usada, diz ser usada, não está em harmonia com a lei de Deus, a lei ao testemunho, lembra? Esse milagre não é divino, é de um outro ser, tá bom? Só para ficar claro. Seja lá onde for. Ah, na igreja, nossa, aconteceu isso e isso. Mas essa pessoa está em harmonia com a lei de Deus e os testemunhos? Não, não está não. Lembra da razão, queridos? Consciência, razão e juízo não é divino. Se o milagre acontece e a pessoa não está em harmonia com a vontade de Deus, aquilo não foi divino, não foi divino. Tá bom? E muitos vão ser enredados pelo inimigo crendo nos milagres. Lembra que o povo de Deus vai fazer milagre. Só que antes, de forma mais ampla, vai ter o falso. Lembra do falso reavivamento? O falso reavivamento é quando a pessoa apenas é um oba-oba, é uma histeria, é um glória a Deus em palavras, é um aleluia, fala até mais alto do que os outros, mas não tem uma mudança na vida. Não obedece. Não obedece, não tem uma mudança para melhor na vida, de acordo com a palavra de Deus, não tem uma mudança. Então, isso é um alarido falso, é um falso reavivamento. Um verdadeiro reavivamento, ele é junto com a mudança, com a reforma. Reavivamento e reforma. É isso que Deus quer dos seus filhos, do seu povo. Então, o retrato da sociedade reflete, olha, o que os filhos são em casa, reflete o retrato da sociedade. O nosso país, ele é um dos, não é o pior, mas ele é um dos, em termos da moralidade, em termos de coisas, não é? Do mundo, ele é um dos piores.
Quem está sendo aí o presidente do povo? Lamentável. As coisas vão piorar mais ainda. Crianças de 12 anos, de 10 anos no mundo da criminalidade, criança de tatuagem. Tatuagem? Cadê o pai desse menino? Só morreu. Cadê a mãe desse menino? Acho que morreu de desgosto. Não, não, ainda está vivo. Então é um pai bandido ou a mãe bandida? Só pode, queridos. Porque deixar uma criança de 10 anos fazer tatuagem, 12 anos usar brinco, a situação está indo de mal a pior. A falta de uma boa educação em casa pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades e miséria de criminalidades que a humanidade sofre. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, isso é muito triste, né, meus queridos? Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar, porque os filhos vão sair do lar, né, para construir a sua família depois e tudo, né, porque isso é natural, né? O filho nasce, é educado pelo pai e pela mãe, a companhia paterna e materna é essencial. Então, educa e aquele filho, aquela filha, depois ela conhece um homem de Deus e ali tem um relacionamento por pouco tempo e aí depois eles casam como Deus quer. Ali vai ser uma bênção na vida daquele jovem, vai ser uma bênção na vida daquela jovem. Ah, mas eu estou orando ao Senhor para que a minha filha encontre um homem de Deus. Ela tem que ser uma mulher de Deus também, porque vai ser uma maldição lá para o homem de Deus. Entende? Então você tem que orar para que sua filha jejune por ela, ou por ele, né? Independentemente do sexo, né? Se é homem ou se é mulher. Então jejune para que o seu filho ou a sua filha encontre uma mulher de Deus, mas que ela e ele, ou ele seja uma mulher de Deus, um homem de Deus ou uma mulher de Deus. É isso que tem que ser feito em nossos lares. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira e os filhos que saem do lar estivessem devidamente preparados para enfrentar a responsabilidade da vida e seus perigos, que transformação experimentaria o mundo, a sociedade e a igreja, hein? Seria diferente. Mas não vai, queridos, mudar. Não vai. As profecias estão se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. Quando Jesus voltar ao mundo, vai estar afundado em doença, mais ainda do que está. Lembra que quando Cristo veio na sua primeira vez, quando ele nasceu como uma criança, como um homem na terra, a maior parte do seu ministério foi curando pessoas. Naquele tempo, as pessoas estavam afundadas e era o povo, lembra? O povo de Deus. Mas as pessoas estavam afundadas em doenças. E quando Cristo voltar na sua segunda vinda, de uma maneira ampla, o mundo ele vai estar o quê? Afundado em doenças, em miséria, de várias formas, certo? Então, que transformação seria? Como seria essa transformação se os lares fossem convertidos, se a igreja seguisse os princípios do Senhor? Como seria? E hoje, muitas de nossas igrejas, nas nossas instituições, a jovem está namorando com o rapaz do mundo, o rapaz da igreja está namorando com a jovem do mundo, ou até mesmo dentro da igreja que, né, que são mundanos, estão namorando ali, e aí depois estão lá na frente fazendo as coisas. Não pode, de acordo com a vontade de Deus, não pode. De maneira nenhuma, não pode. Por quê? Porque estão em erro, estão em pecado. Aí estão lá na frente fazendo as coisas. O Espírito Santo está lá guiando? Não está, irmãos. Não está. O Espírito Santo, queridos, ele convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Se naquele lugar o pecado reina, o Espírito Santo não está lá, porque não mostrou para ninguém que aquilo é errado. Até quando nós vamos maquiar a situação, querer, não tampa, mas querer tampar o sol com a peneira? O templo do Senhor é esse? Não, queridos, não é assim que funciona. Deus está com filhos e filhos dele que o adorem em espírito e em verdade. Assim, queridos, como Abraão, olha Gênesis, no capítulo 19, eu não tenho aqui ela marcada, mas eu vou procurar aqui, Gênesis capítulo 18, tá bom? Perdão. Gênesis capítulo 18, eu vou ler aqui rápido. Gênesis capítulo 18, versículo 19, nos diz algo interessante aqui, ó. Fala assim, Gênesis 18, 19. Preste bem atenção, Deus falando a respeito de um homem chamado Abraão. Porque eu escolhi, Deus falando de Abraão,
para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Lembra da justiça? Agora nós sabemos, né? Pecado é injustiça, pecado é desobediência, pecado é transgressão da lei. E justiça é o quê? Obediência, é o oposto. Pecado é desobediência e justiça é obediência. A fim de que o quê? Que guarda o caminho do Senhor e pratica o quê? A justiça. E o quê? O juízo, irmãos. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, o que tem falado a respeito dele. Que bênção, como uma maravilha quando Deus fala de você que é pai, você que é mãe, aquilo que ele falou de Abraão. Por que que Abraão foi o que foi? Porque ele estava ligado à videira verdadeira. Você e eu podemos ser Abraãos da vida. Atualmente. Assim como Abraão, os pais devem ser, de modo especial, ver a si mesmos como instrumentos de Deus para instruir os seus filhos a guardar o caminho do Senhor. Instruir os filhos a guardar o caminho do Senhor. Precisam buscar as escrituras com diligência, a fim de saberem qual é o caminho do Senhor, para que possam ensinar a sua casa no caminho de Deus. Miqueias 6:8 fala assim: o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus pede, queridos, de cada um de nós, como pai, como mãe, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Com Deus. Para sermos educadores, os pais devem ser discípulos constantes, recebendo a luz dos oráculos de Deus, levando essa preciosa luz por preceito e exemplo. Preste bem atenção. Acredito que já estão amados. Os nossos filhos, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo que se fala. Continue falando a vontade de Deus. Tem que ser feito, por preceito. Agora, o exemplo fala mais alto. A palavra, ela incentiva. E o exemplo, ela arrasta. O exemplo, ela arrasta. Quando você fala e faz aquilo que é da vontade de Deus, aquilo vai ter um peso positivo na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa. Esposa, na vida do seu esposo. Entende? Então, a palavra, ela incentiva, mas o exemplo, ela arrasta. Ela arrasta. Se você deve ser a luz do mundo, é essa luz que deve brilhar no seu lar. Aqui deve ser exemplificada as graças cristãs, ser amável, paciente, bondoso e firme. Amável, paciente, bondoso e firme. Firmeza moral nos princípios divinos é uma virtude da graça cristã. Isso vem de Cristo. É uma virtude que ele nos concede. Ser firme. Muitos pais dizem que é amável. Aquele amor falso. Sabe qual é o amor falso? É que permite os filhos fazer tudo. Oh, deixa eles fazer de tudo. Não tem limites. Não tem limites. E os filhos comem o que querem, assistem o que querem, vê o que querem, falam o que querem, ali na roda quando está do seu lado, né? Se relacionam com quem quiser. Enfim, e o pai fica ali como se tivesse morto, como se não estivesse vendo ante os seus olhos aquilo que ele está acontecendo. Pai e mãe têm que ter olhos ungidos pelo Espírito Santo para ver as coisas, o perigo para a família. Para ver o perigo para a família e alertar, ter cuidado, ser firme. Firme. Não é não. Pronto. Não é não. Sim é sim. Seja firmes, pais e mães. Deixe que a luz da graça celestial irradie o seu caráter, que deve ser a luz do sol no seu lar. O grande movimento da reforma deve começar com a apresentação dos princípios da lei de Deus aos pais e mães e filhos. Pais e mães e filhos. Nós somos mais do que uma igreja, nós somos um movimento profético.
E esse movimento profético é o que vai permanecer até a volta de Cristo. Não é a instituição, não é o nome, entende? Mas é o movimento, porque estão afundando em apostasia. Quando saiu o decreto dominical, já era. E o que vai permanecer? O movimento adventista. Servos de Deus, famílias guiadas pelo Espírito Santo, que são adventistas do sétimo dia, verdadeiro, e não adventista no sétimo dia. A maioria é adventista no sétimo dia. Você percebe, querido irmão e irmã, que essa mensagem você não vai ver nos púlpitos? Porque o inimigo está dominando toda a situação. E essa mensagem é divina para mim, para você, para nós, para cada família que aqui está. E isso não se é permitido dentro da instituição. Por quê? Porque muitos estão vivendo no erro e o pecado reina. E aonde o pecado reina, o Espírito Santo não está atuando. Caso contrário, não reinaria o pecado da forma como está. Da forma como está. Pais, Deus deseja que você se une à sua família e une-se à família celestial. Cuidem dos seus filhos, sejam bons e ternos para com eles. Pai e mãe, filhos devem estar unidos pelos elos dourados do amor de Cristo. Amor de Cristo. Lembra que o Senhor ele nos ama? Apocalipse capítulo 3, verso 19 diz assim: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Jesus, ele nos ama. Eu acredito que não tem dúvida, né? E o que ele faz conosco? Ele nos repreende, ele nos disciplina, porque ele ama. Porque ele ama. O pai que não ama o filho, ele não disciplina, ele não repreende. Ele deixa o filho viver do jeito que ele quer, ele deixa o filho fazer o que ele quiser. Ele não ama. Esse é um falso amor. Amor falso é aquele que passa a mão na cabeça do filho errado. E não corrige, não instrui, não disciplina, não orienta. Não orienta. E o coitado cresce, né, sem orientação, porque não teve pai, não teve uma mãe, não teve pessoas para orientá-lo no caminho do Senhor. Mas era da igreja. Irmãos, eu não estou falando da igreja, irmãos. Somos maduros o suficiente para compreender. Quem converte é o Espírito Santo. No caso, os filhos, é usando pais e mães. Entendeu? Isso é muito sério. Vou já passar aqui um pequeno vídeo. É menos de 3 minutos. Tem 10 segundos, queridos, que tem assim um ritmo assim um pouco mais, só o vídeo é extraordinário, você vai ver, só que tem 10 segundos que eu não encontrei um outro vídeo, mas descarte aquilo, tá bom? Você vai ser maduro, tá? Para fazer aproveitar o que é de benéfico, tá bom? Eu vou tentar colocar aqui, se eu não colocar, viu, irmão Raimundo? Mas o senhor já vê aí também? Só um momento, viu, queridos irmãos? Rapidinho. Preste bem atenção, amados irmãos. Quando os pais e mães compreendem como seus filhos os imitam, vigiarão toda a palavra, vigiarão toda a ação. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Quando nós compreendemos, eles vão vigiar toda a ação. Só um momento aqui, é coisa rápida. Em nome de Jesus vai dar certo. Não deve, irmão Raimundo, fique atento aí. Eu não estou vendo os irmãos, só me confirma. Vocês estão vendo? Sim, sim. Tá. Agora eu vou tentar colocar aqui para passar, viu? Só um momento. Estão vendo? Sim, meu irmão. Pronto. Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando
cada coisa que você faz. Preste bem atenção, amado. Trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, o meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família. Sua ética no trabalho estará em minha mente. O tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que lutarei com a minha integridade. Talvez eu não esteja certo do que fazer, mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E, por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente quer naquilo que fala sobre Deus. Eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. O caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba. Deu para ouvir, irmãos, direitinho? Sim. Amor, deixa eu parar aqui, ó. Pronto. Deu para ouvir a criança narrando, não deu? Sim, sim. Ah, tá bom. Eu pensei que eu não ia conseguir porque não foi fácil aqui. Então, queridos, nós vimos aqui no vídeo, tá bom? Nós vimos que o quê? Que estamos sendo observados. Eu acredito que esse vídeo foi profundo na vida de muitos que aqui estão. Nós agora estamos tendo a oportunidade de fazer o melhor, aquilo que agrada a Deus. Pai, homem, você que é o homem do lar, quando você pensar em desistir, lembre-se que alguém depende de você. Não desista. Nunca, nunca desista. Nunca desista. Morra lutando, mas não desista. A glória do homem não é nunca cair, mas é levantar cada vez que cai. E cada vez que levantamos, buscando e fazendo a vontade de Deus, aquilo vai ser uma vitória para a honra e glória de Cristo. Homens, não desistam. Sejam homem. Seja um homem, cumpra o papel que tem que ser feito. Não desista. Quando você pensar em desistir, lembre que alguém depende de você. Alguém olha para você. E se você desistir, o efeito que irá acontecer negativo na vida de outros a qual você ama é um efeito extraordinário para a perdição. O estrago é grande. Busque o Senhor. Não desista. Nunca. O mundo não precisa tanto de mentes brilhantes como de homens bons, fiéis a Deus, que sejam uma bênção na própria família. O mundo não precisa de pessoas, entende? Inteligentes, mas de cristão na família. É isso que precisa. Jesus não voltou ainda porque a luz do alto clamor não brilhou. Ainda não. O andar de Enoque com Deus não ocorreu em um arrebatamento de sentido ou de visão, mas de todos os deveres da vida diária.
Enoque foi um servo de Deus. Sejamos Enoques da vida. Qual foi o segredo para que ele se tornou o que foi? Vamos buscar esse segredo também. Vamos buscar estar ligado na videira verdadeira. A paz do lar, queridos, haverá paz no lar. Buscando ao Senhor, haja paz no lar e haverá também paz aonde você está, aonde você congrega, no seu PG, no seu grupo, haverá paz. Que impressão exerceria o servo de Deus, a igreja de Deus, sobre o mundo se todos os membros vivessem a vida comum do lar, a vida cristã? Introduza a verdade em seus lares para santificá-los, para purificá-los. Não a mantenham no próprio pátio exterior, a verdade de Deus apenas no pátio exterior. Muitos que se dizem cristãos são cegos aos seus próprios interesses. Deixe de ver completamente o que Cristo faria por eles, caso fosse admitido em seus lares. Veja, se ainda não teve uma mudança para melhor, se não teve um milagre, crescimento espiritual, é porque Cristo ainda não está habitando naquele lar. Lembra Apocalipse capítulo 3, verso 20? Eis que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vai viver, Jesus vai viver com aquela pessoa. Cristo em nós é a esperança da glória, e nesse caso é a glorificação. A nossa esperança não está na volta de Cristo. Também, mas ela não está na volta de Cristo. A nossa esperança está em Cristo viver em nós. Aí nós podemos ter o quê? Esperança da glorificação. Se Cristo não estiver em nós, ora, não vem, Senhor Jesus. Mas se Cristo estiver em nós, ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Amados, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus guie cada homem no caminho do Senhor. Cada mulher no caminho do Senhor. Cada filho e filha no caminho do Senhor. Para que a luz de Jesus brilhe ao redor dessa família, que os anjos de Deus têm prazer em ficar, que o Espírito Santo habita, onde amor e paz e harmonia para a glória de Deus. Há desavenças? Há momentos que há, mas que não demore que seja solucionado o caso. Maridos, mulheres, não durmam brigado um com o outro. É isso que Satanás quer. Peça perdão ao outro. Busca ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus habite no coração de cada um. Queridos, essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Vamos orar então. Vamos nos ajoelhar e falar com o nosso Deus mais uma vez. Aqueles que puderem, né, dependendo da idade, da situação, algum problema de saúde, né? Vamos orar então. Senhor Jesus, graças te damos por tua misericórdia. Aqui estamos mais uma vez falando contigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Pai querido, toma em tuas mãos a nossa vida, o nosso ser por completo. Que o que nós ouvimos aqui, Senhor, que o Senhor possa escrever em nosso coração, em nossa mente, para não pecarmos contra ti. Amado Deus, restaura, Senhor, a nossa vida por completo. Eu creio que o Senhor tem esse poder para restaurar a nossa vida. Mas isso só é possível se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Pois assim o Senhor diz, me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Queremos, Senhor, te buscar de coração completo, um coração rendido à tua vontade. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, Senhor, e renova dentro de nós um espírito reto. Pai querido, nós que se chamamos pelo teu nome, possamos, ó Deus, te buscar, se humilhar, se converter dos nossos maus caminhos. Aí o Senhor pode perdoar, o Senhor pode nos ouvir, o Senhor pode sarar a nossa terra. Nos ajuda, meu Deus, a não encobrir as transgressões, mas confessar ao Senhor e deixar
pela tua graça que nos habilita, aquilo que não te agrada. Assim, nós iremos prosperar espiritualmente e na família. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, porque assim a bênção virá. A tua promessa, ela se cumpre por condição, por condição. Obrigado, meu Deus, por tua misericórdia. Senhor, restaura a vida espiritual desse irmão na fé, desse homem a qual está me ouvindo, que o Senhor conhece. Talvez há anos ele está distante de ti. Toma em tuas mãos, ó Deus, quebra o coração, transforma, na verdade, esse coração de pedra e em um coração de carne, sensíveis à tua palavra, sensível à tua voz. Toma em tuas mãos, Senhor, essa mulher também, Senhor, que até então ainda estava rebelde ao Senhor, não querendo seguir o marido no teu caminho, fazendo aquilo que agrada a ti. Quebra, meu Deus, transforma esse coração de pedra em um coração de carne. Que os dois possam te buscar em espírito e em verdade, para que o lar, Senhor, seja abençoado por ti. Toma em tuas mãos esse filho, meu Pai, essa filha que está fora do teu caminho, que eles possam voltar para os teus braços, que eles possam dar ouvidos ao pai, à mãe, que são cristãos, que eles possam dar ouvidos à tua voz, e que eles possam romper com qualquer laço das más amizades, seja ela dentro da igreja, seja ela fora da igreja, que eles possam romper, Senhor, por tua misericórdia, e que eles possam ser jovens de Deus, buscando ao Senhor, que eles possam lembrar de ti no tempo da mocidade, antes que sejam dias maus, a qual eles vão dizer, não tenho mais prazer. Ajuda, Senhor, batiza com teu Espírito Santo, com a chuva serôdia, a tua chuva temporã, que é importantíssima, e também a tua chuva serôdia, que vai consolidar a verdade no coração das famílias. Toma em tuas mãos, ó Pai. Tenha misericórdia de mim, da minha família, tenha misericórdia de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém.